Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, né, ao estudo bíblico para adventista, né? Você que conhece algum adventista, vá na minha playlist, assista alguns vídeos ali a pasta é Estudo Bíblico para Adventista. Aí você vai saber como refutar algumas coisas dos adventistas. Se você for na pasta também Estudo Bíblico Adventista, você vai ver que eu estou ali naquela pasta, daqueles vídeos, daquela série, refutando também as afirmativas dos adventistas como sendo verdade absoluta, mas na realidade não se sustenta totalmente na Bíblia, tá certo? Se em algum momento eu tocar em alguma coisa da tua doutrina, da tua denominação que você achar que não esteja correto, você está vendo aí o meu WhatsApp, né? Aqui, ó. Meu WhatsApp está aqui, você está vendo ele. Me adiciona ele aí no seu WhatsApp e eu terei o imenso prazer de conversar com você. Quem sabe realmente você não tenha algo a me mostrar dentro da Bíblia que eu esteja realmente enganado. E se caso eu estiver enganado, não há problema nenhum, eu volto atrás. Eu não sou irredutível, tá certo? Com as coisas do Criador. Não. Se me mostrar na Bíblia que eu estou errado, nenhum momento na minha vida eu quero morrer abraçado com o erro. Só porque agora eu estou sendo confrontado com uma verdade, pelo menos até então, e me foi apresentado na Bíblia que aquela verdade não se sustenta na Bíblia e que agora eu preciso voltar atrás. Volto sem problema nenhum. Tá certo? Lembrando também que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém, não é para tirar a sua fé. Você acredita na igreja adventista? Continue nela, não há problema nenhum. Você acredita nos seus pastores como sendo homens de Deus, ungidos e inspirados por Deus? Não há problema nenhum, continue acreditando. Ah, você crê verdadeiramente que Ellen White é a sua profetisa? É a profetisa verdadeira do Criador? Não há problema também, continue acreditando. O meu papel aqui é somente mostrar a minha visão, a minha interpretação e nada mais que isso, tá certo? É dividir com vocês. E quem sabe, né? Como o apóstolo Paulo, né, escreve nas suas cartas, quem sabe que não tenha sido em vão todo este meu trabalho aqui na internet, fora da internet, e que o verdadeiro evangelho do Cristo ele possa atingir alguns, tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no vídeo anterior sobre Romanos capítulo 11 e 14, vimos como o apóstolo Paulo tratou da questão de dias santos na comunidade dos seguidores do verdadeiro evangelho do Cristo lá em Roma. Vimos que para os seguidores da nova aliança, a observância de dias especiais é uma questão de escolha pessoal que não deve dividir as pessoas. Uma pessoa pode considerar um dia mais especial do que o outro, enquanto outra pessoa considera iguais todos os dias. Independente da forma como uma pessoa escolhe, não deve ser uma questão de julgamento contra os outros. É uma escolha pessoal e não uma obrigação ou exigência para os discípulos de Cristo. Salientando, tá? Lembrando que o apóstolo Paulo fazia essas observações para facilitar o entendimento que a lei mosaica não vale para os que seguem a lei de Cristo. Mesmo quando um hebreu seguidor da lei mosaica, agora se tornando um seguidor do Cristo, a lei mosaica para ele acaba, desaparece, é nula, cancelada, abolida, pois não dá para seguir dois mestres e duas leis. Você entendeu, meu irmão, minha irmã?
meu amigo, minha amiga, você que já segue os vídeos há algum tempo já sabe do que eu estou falando. Mas quem sabe aqui, né, numa rotatividade de pessoas aqui no canal, é assim, ó. A pessoa, ela é um hebreu, portanto está debaixo da lei de Moisés. Tudo bem? Tudo bem. Essa pessoa, ela decide seguir os ensinamentos do Cristo. Essa pessoa decide ser um discípulo de Cristo, tá certo? O que acontece então com a lei mosaica que comandava aquela pessoa? Ela desaparece, ela é nula, ela acaba. Por quê? Porque agora ela migrou para a lei do Cristo. Compreendeu? Para gentil, a lei de Moisés nunca teria ou será abolida. Por quê? Porque a lei de Moisés, a lei mosaica, os preceitos da lei mosaica, nunca foi, é ou será para qualquer outra nação sem ser Israel. Compreende então em que instante a lei mosaica ela é anulada, ela é cancelada, ela é tirada, ela é acabada? Quando? Quando um hebreu que tem que estar debaixo da lei de Moisés, ele decide, não, agora eu quero ser um seguidor de Cristo. Então aquela lei acaba e ele entra agora para a lei do Cristo. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Mas agora, eu gostaria de examinar como Paulo, né, o apóstolo Paulo, tratou de uma situação diferente lá na comunidade dos seguidores do Evangelho de Cristo. Sabe aonde? Lá em Colossos. Sim. Aqui a situação era diferente da encontrada em Roma, que vimos no vídeo anterior. Em Roma, os discípulos de Cristo, os judeus e gentios, estavam aprendendo a viver juntos no amor e precisavam de instruções básicas sobre as coisas que estavam dentro da esfera da liberdade em Cristo. Tá certo? Pois bem, os discípulos de Cristo em Colossos eram uma grande parte formada por gentios, mas alguns falsos mestres estavam se infiltrando, para variar, né? Entre as falsas doutrinas que esses falsos mestres estavam espalhando, estavam as mentiras de que os discípulos da nova aliança em Cristo eram obrigados a manter as leis alimentares, observar sábados anuais, que eram os dias de festa, né? Sábados mensais, que eram os ciclos da lua nova, e o sábado semanal, o sétimo dia. O apóstolo Paulo se dirige a essas mentiras de uma forma muito mais firme quando escreve aos Colossenses o seguinte, vamos lá? Colossenses capítulo 2, dos versos de 13 a 15, diz alguma coisa. Vamos ler? Vamos lá. Diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo riscou o certificado de dívida cujas prescrições nos condenavam, ou, como a nova tradução na linguagem de hoje traduz, lá do grego, a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Jesus Cristo tomou o código escrito com seus regulamentos e
removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. Quando eu coloco que Cristo, ele nos libertou do erro lá que as leis me colocavam, da condenação, é que eu estou me dirigindo a você, adventista, porque você já sabe, os que seguem o canal, que nós, os gentios, esta dívida não era nossa, mas nós estávamos perdidos de qualquer maneira. Tá certo? Então, quando eu falo nós estávamos, estou me dirigindo, estou me colocando, estou me atirando dentro da caixinha dos adventistas. Tá certo? Eu também já ouvi algumas pessoas protestarem, dizerem, falarem o seguinte: sim, mas não o dia de sábado. O dia de sábado nunca foi removido do meio de nós e cravado na cruz. Muitos adventistas falam isso. Eu, como ex-adventista, ou eu como, ou então quando era adventista, falava muito. Sim, Cristo colocou tudo isso na cruz, mas não a lei moral, é a lei cerimonial. Como se para um hebreu existe diferença entre lei moral, lei cerimonial. Não existe essa diferença. Se você ainda não assistiu a série de vídeos Mandamentos Impossível de Cumprir, assiste. Vai lá na minha playlist, tem a pastinha lá, Mandamentos. Lá eu explico direitinho, inclusive esse detalhe que colocaram na cabeça de vocês aí, que querem guardar a lei, que existe uma diferença. Cristo colocou na cruz a lei cerimonial, a lei moral continua. Mas não. Quando você lê na Bíblia a palavra mandamento, preceito, aliança, pacto, lei, tudo para um hebreu, tudo isso são sinônimos de uma única coisa, que são lá os preceitos mosaicos, as 613 leis mosaicas. Mas o que as escrituras nos dizem sobre isso então? Bom, o apóstolo Paulo usa uma palavra importante em relação à transição, normalmente traduzido como, tá? Então não se esqueça, na Bíblia, nos escritos antigos, a palavra é oum, que é uma palavra que quando ela foi traduzida, se usou normalmente como portanto, ou então, ou consequentemente, fazendo assim a transição do versículo 15 para o 16. Ao usar essa palavra de transição, o apóstolo Paulo está dizendo que as coisas que seguem no versículo 16 foram removidas, pregadas na cruz por Cristo, e ninguém deve julgar-nos mais com base nessas coisas. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Vamos ver o que diz? Diz assim, vamos lá. Veja, nós lemos lá, né, Colossenses capítulo 13, dos versos, aqui ó, 13. Colossenses 2, dos versos 13 a 15, tá? Leia de novo depois e veja que aí, olha, no verso 16, ele entra com o dizendo, ó, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o apóstolo Paulo usa uma sequência familiar para descrever todos os sábados prescritos. Esta sequência é usada em qualquer ordem crescente ou decrescente ao longo
das Escrituras, mas sempre abrange todos os sábados judaicos, anuais, mensais e semanais. A essência do argumento que o apóstolo Paulo está utilizando é: Cristo cravou a lei escrita na cruz para todo aquele que estava debaixo da lei mosaica. Portanto, as sombras que se seguem foram removidas. Quais? As legislações alimentares, sábados anuais, que são os dias de festa, sábados mensais, lua nova, e o sábado semanal, que é o sábado do sétimo dia. Algumas pessoas, no entanto, alegam que o sábado, o apóstolo Paulo não está se referindo do sábado semanal aqui, mas apenas ao que os guardadores de sábado se referem como sábados cerimoniais, ou seja, os sábados de festas anuais e os sábados mensais de lua nova. Então veja, depois você leia novamente todo o contexto. Eu também tenho diversos vídeos na minha playlist sobre sábado. Vocês vão entender muito bem. Eu falo sobre 2 Colossenses, bem destrinchado, né? Que não há como dizer que Paulo, quando está falando de sábado, dos sábados anuais, que são as festas, porque a palavra sábado significa descanso, não significa o dia de sábado como você tem no calendário hoje, tá certo? Então veja, havia os sábados anuais, que eram as festas, haviam os sábados mensais, que eram a transição da lua, e havia os sábados semanais, e eram o sábado do sétimo dia. Os guardadores de sábado alegam que Paulo, quando está se referindo a isso, ele está falando somente das festas anuais e mensais, dos sábados anuais e sábados mensais, os dia de descanso nas festas anuais e dia de descanso nas festas mensais. Paulo não está falando do sábado semanal. É isso que os guardadores de sábado alegam. Mas este argumento não se sustenta a uma análise simples, por pelo menos 3 razões. Vamos lá. Quando essa sequência familiar é usada na Escritura, é usada para englobar todos os sábados prescritos, não apenas os sábados anuais e mensais. Esta sequência sempre inclui o dia de sábado semanal também. Insistir que o dia de sábado semanal foi excluído da declaração do apóstolo Paulo transforma a sua frase num absurdo redundante, numa coisa louca, sem sentido. Tal afirmação faria com que o apóstolo Paulo dissesse o seguinte, vamos lá, olha só. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou a alguma festividade religiosa, ou a celebração das lua nova. Isso não faz o menor sentido. Por quê? O apóstolo Paulo menciona os dias de festas, os sábados anuais, lua nova, sábados mensais, e depois se referiria a essas festividades novamente dizendo, ou dos dias de sábado, lá no finalzinho do verso, depois você volta lá e veja. Você está entendendo? Se ele está dizendo dias de festas anuais, dias de festas mensais, e aí ele vai lá, dias de sábado, ele está se referindo às 3 ocasiões. Porque se ele está se referindo somente às festas anuais e mensais, então, para o adventista que não está falando do sábado semanal, quando fala do terceiro sábado, Paulo está voltando a falar de novo das festas. Entende que fica sem lógica? O apóstolo Paulo não está sendo redundante. Ele está, sim, listando os 3 tipos de sábados: anual, mensal e semanal. A palavra grega que Paulo usou para dias de sábado é sabaton.
E sabaton é traduzida como sábado 61 vezes no Novo Testamento. Todos os sabatistas concordam que as outras 60 vezes referem-se ao dia do sábado semanal, tá? Só que aqui, em Colossenses 2, os sabatistas querem argumentar que sabaton não significa mais o dia de sábado semanal. Isto é altamente e muito inconsistente. Com que base linguística deve sabaton significar diferente aqui? Isto é simplesmente uma tentativa de evitar e negar o claro ensino da Escritura. Não parece haver qualquer razão contextual, lógica ou linguística para entender a declaração do apóstolo Paulo como significando outra coisa senão que todos os sábados, anual, mensal e semanal, foram removidos e pregados na cruz para os que um dia estiveram debaixo da lei mosaica. Ou seja, para quem? Para os hebreus. Para nós, esta lei nunca foi colocada na cruz para nós. Por quê? Porque, como você leu também aí, os gentios, nós nunca estivemos debaixo dessa lei. Essa lei nunca foi para nós. Entende? As pessoas, os seguidores de Cristo, têm agora um novo mandamento. E isso inclui também os hebreus, que agora são discípulos de Cristo. No vídeo passado, eu consegui trazer algumas informações sobre isso. Todos eram apenas sombras de Cristo e todos foram totalmente cumpridos nele. Jesus é a substância, não a sombra. Isto é consistente com o que é dito nas Escrituras sobre outros rituais lá da Antiga Aliança. Hebreus, capítulo 10, verso 1, nos ajuda a entender. Vamos ver? E diz assim, vamos lá. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Entende? O ritual de observância do sábado se encontra na mesma categoria dos sacrifícios de animais. Ou seja, era apenas uma sombra, não a realidade das coisas, não a substância. Como agora temos a substância, o Cristo, não há mais necessidade de continuar a agarrar-se à sombra como a observância do sábado ou oferecer sacrifícios de animais. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Agora que a realidade chegou, continuar a agarrar-se lá às sombras pode tornar-se uma forma de erro espiritual. Isso me lembra uma ilustração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Imagine que sua esposa ficou fora por muito tempo e tudo que você tem dela é apenas uma foto para ajudá-lo a pensar nela, né? Você vai parar um instante, vai raciocinar, vai ver, olha, ela está voltando. Então você vai para o aeroporto e ela sai do avião. Você sai correndo em direção a ela. Mas quando você vê, chega lá, cai no chão e começa a beijar o quê? A sombra da sua mulher. E tenta abraçar a sombra dela. Entende, meu irmão? Você começa dizendo, ó, eu te amo, sombra. Eu te amo tanto, minha sombra. Ela, sua esposa, provavelmente olha para você como se você fosse o quê? Um louco. Porque ela está ali e você está se declarando a sombra dela. Ela provavelmente diria o seguinte, ei,
Eu estou aqui. Ame-me, não a minha sombra. Se você persistir em se apegar à sombra, provavelmente ficará muito frustrado com você mesmo. Na verdade, se você continuar tentando amar a sombra em vez de sua esposa real, você estará se engajando em uma forma de erro. Para verdadeiramente poder abraçar a Cristo, precisamos primeiro abrir mão de nosso controle sobre a sombra. Portanto, no próximo vídeo, vamos continuar a explorar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Cristo como nosso verdadeiro descanso de sábado, o cumprimento da sombra. Entendeu? E é isso que nós vamos fazer. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até então o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá!